Bem-vindos a mais uma aula de revisão. Esta aula é referente à correção de exercícios da aula 15, Meios Digitais, Especificidade de Linguagem. Vamos rever? Tarefa mínima. Capítulo 5, textos para as questões 11 a 13. PQ Jovens PC Achim. Quando surgiu a linguagem típica dos jovens na internet, onde aqui vira aqui, não é não, beleza é beleza, parecia estar restrita ao mundo virtual, ou uso do internet. No entanto, já começa a influenciar a escrita de adolescentes em sala de aula e preocupa educadores. De 12 escolas particulares do Rio de Janeiro e São Paulo consultadas pela Folha, 7 afirmaram que os vícios típicos da internet já são comuns em redações e trabalhos. 3 disseram que eles aparecem raramente, e somente 2 nunca identificaram esse tipo de erro. Os educadores ouvidos pela Folha foram unânimes em afirmar que não cabe à escola punir ou tentar proibir que eles, os adolescentes, se comuniquem assim. O risco, aponta todos, é de que eles usarem essa linguagem em ambientes onde ela não é adequada, como que é o caso das escolas. Os professores contam que ainda é muito raro encontrar um aluno que escreva toda a redação nessa nova linguagem vinda da internet. O mais comum é o uso inconsciente de acho com X, aqui com K, você, VC e até mesmo não como não. Apesar de todo esforço para impedir que o internet chegue às escolas, todos os colégios ouvidos pela Folha deixam claro que nada adianta satanizar a nova linguagem. Quando procurados pelos pais, a recomendação dada em geral é entender que isso não é um problema, desde que fique restrito ao ambiente onde a linguagem é adequada. Texto 2. Especialistas defendem linguagem da internet. Apesar do choque que esse tipo de escrita utilizada pelos jovens podem causar em pais desavisados, especialistas em linguagem ouvidos pela Folha afirmam que o uso do internet tem a mesma função das gírias, ou seja, são termos ou novos códigos usados para definir um grupo social. Inventar e alterar linguagens por meio do uso é talvez a mais humana das capacidades. Convencionar abreviações é tão antigo quanto a invenção da escrita, e posteriormente da imprensa. Assim, nada de novo no front. Para a tranquilidade dos alarmistas que vivem prevendo o fim da civilização. No internet é linguagem de uma tribo grande, poderosa e em expansão, diz Marisa Lajolo, do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. O professor Sérgio Nogueira, que apresenta um programa na TV sobre língua portuguesa no canal do SBT, lembra que há sempre várias formas de linguagem. Todas são válidas, desde que no seu devido lugar. É natural que a juventude, criativa como ela é, crie suas marcas. Cabe à escola, no entanto, ensinar a língua padrão, que é a que esses jovens vão precisar para trabalhar ou para fazer concurso. É por isso que o professor deve conhecer essa nova linguagem. Questão 11. De acordo com os textos, a alternativa correta é a D. Não há problema algum em inventar linguagens desde que sejam adequadas ao ambiente ou às circunstâncias para as quais foram criadas. 12. Segundo os educadores especialistas ouvidos pela Folha, fica subentendido que se deve: alternativa E, desfazer os julgamentos de certo e errado, pois essa nova linguagem é legítima para o contexto a que serve. 13. Assinale a sequência de palavras em internetês que exemplifica a afirmação. Convencionar abreviações é tão antigo quanto a invenção da escrita e posteriormente da imprensa. A alternativa correta é a B de bola. C é igual a com, HR é igual a hora, P é igual a para, PF por favor.
Texto para a questão 14. Diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem numa onda linear, da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro, rapidamente e não sequencialmente, considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões, como novos caminhos. Inserindo informações novas, o leitor navegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente de um texto impresso. Dificilmente dois leitores de hipertexto farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. 14. No que diz respeito à relação entre hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria por quê? A alternativa correta é a A. É o leitor que constrói a versão final do texto. Texto para as questões 15 e 16. Tablet nas escolas. Não é suficiente entregar equipamentos tecnológicos cada vez mais modernos sem uma perspectiva de formação de qualidade significativa, e sem avaliar os programas anteriores. O risco é de cometer os mesmos equívocos e não potencializar as boas práticas, pois muda a tecnologia, mas as práticas continuam quase as mesmas. Com isso, podemos nos perguntar pelos desafios da didática diante da cultura digital. O tablet na sala de aula modifica a prática dos professores e o cotidiano escolar? Em que medida ele modifica as condições de aprendizagem dos estudantes? Evidentemente, isso pode se desdobrar em inúmeras outras questões sobre a convergência de tecnologia e linguagem, sobre o acesso às redes na sala de aula e sobre a necessidade de mediações na perspectiva dos novos letramentos e alfabetismos nas múltiplas linguagens. Outra questão que é preciso pensar diz respeito aos conteúdos digitais. Os conteúdos que estão sendo produzidos para os tablets realmente oferecem a potencialidade do meio e a sua arquitetura multimídia ou apenas estão servindo como leitores de textos com os mesmos conteúdos dos livros didáticos? Quem está produzindo tais conteúdos digitais? De que forma são escolhidos e compartilhados? Ou seja, pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola. Acessar e produzir imagens, vídeos, textos na diversidade de formas e conteúdos digitais. Implica em repensar a didática e as possibilidades de experiências e práticas educativas, midiáticas e culturais na escola, ao lado de questões econômicas e sociais mais amplas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. 15. Com a expressão potencializar as boas práticas, a autora salienta que alternativa E. Os tablets têm de ser usados para aperfeiçoar as boas atividades escolares. 16. Você usa o tablet, o computador ou o smartphone para estudar? Você acha que esses dispositivos podem ajudar a melhorar seu rendimento escolar? Como você imagina que seria uma escola do futuro? Tentando responder a essas perguntas, escreva uma carta de no máximo 15 linhas para o jornal Gazeta do Povo, no qual o artigo Tablets na Escola foi veiculado. Agora TC, capítulo 5, exercício 17. Imagine que ao navegar em uma página da internet especializada em orientação vocacional, você encontra um fórum criado por concluintes do ensino médio para discutir o que leva uma pessoa a investir na profissão de cientista. Um dos participantes do fórum, que se autonomeia Estudante Paulista, postou o gráfico reproduzido abaixo e escreveu o seguinte comentário. Às 15h42, Estudante Paulista escreveu: Vejam este gráfico. Ele mostra o resultado de uma pequena pesquisa sobre o interesse de estudantes de vários lugares do mundo pela carreira científica.
Vocês não acham que essa pesquisa reflete muito bem a realidade? Eu, por exemplo, sempre morei em São Paulo e nunca pensei em ser cientista. Você decide então participar da discussão, postando um comentário sobre a mesma pesquisa, em resposta à pessoa que assina como estudante paulista. No comentário você deverá fazer uma análise do gráfico, sugerindo o que pode ser concluído a partir dos resultados da pesquisa, posicionar-se diante da opinião do estudante, levando em conta a análise que você fez do gráfico. Muito obrigada pela participação. Não esqueçam de fazer novamente os exercícios. É uma boa oportunidade para quem errou conseguir rever e acertar, ok? Um grande abraço carinhoso e até!